pessoal, tudo bem? Carlos Marques aqui e vamos para uma próxima aula. Essa aula é muito interessante porque é um tempo verbal que na verdade pouco usamos na língua portuguesa. Na verdade a gente usa, mas acaba nem percebendo. No inglês ela é bem comum, a gente usa muito isso, muito. O que é esse tempo verbal? Vamos dar um nome para ele, que é esse aqui, ó, conditional. Conditional, que é o condicional. Caraca, condicional tem a ver com condição, aquela coisa toda. O conditional, no português, é sempre que o meu verbo termina em ia, tá? Então, por exemplo, gostar, gostaria, andar, andaria, comprar, compraria. Ou seja, eu estou trabalhando com condições, possibilidades, né? Então tá, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês, tá? You bake a cake. You bake a cake. Bake a cake, fazer um bolo, assar um bolo, tá? Já aprendemos que para fazer uma pergunta é necessário um amigão aqui nesse início, que na verdade é um auxiliary. Se eu quiser fazer essa pergunta no present, eu uso do. Se eu quiser fazer essa mesma pergunta no past, eu uso did. Se eu quiser fazer essa mesma pergunta no future, eu uso will. Agora, no conditional, eu vou usar esse cara aqui, ó, would. Would, ok? Would. So repeat, please. Would you bake a cake? Very good. Would you bake a cake? Ou seja, você assaria, faria um bolo? Would you bake a cake? Vamos dizer que eu faria sim, eu faria um bolo. Acho que seria legal ter essa experiência de fazer um bolo, impressionar as pessoas que estão ao meu redor, seria muito legal. Então, eu falaria, yes, I would. Legal, só que o que sobrou de tudo isso aí? Essa é de preguiçoso, né? A gente já falou sobre isso também. Yes, I would, e aí? Bake a cake, ok? Lembrando que, olha que interessante, quando eu dou a resposta longa, eu deixo meu amigo would aqui, eu deixo o meu verbo aqui, não mudo nada, absolutamente nada, olha que difícil. Sim, eu assaria um bolo, yes, I would bake a cake. E se eu não assaria um bolo? Não quero saber de bolo, não. No, I wouldn't bake a cake. Não, eu não assaria um bolo, não vou fazer isso, não tenho vontade de bake a cake, ok? Então, a negativa de would é wouldn't e o verbo continua normal, não mexo em nada, tá? Então, lembrando que esse would aqui é apenas um auxiliary e eu uso para toda a trupe também, para I, he, she, it, we, you, they. Não tem distinção se é um ou se é outro, legal? E o verbo sempre com a terminação ia. Tem uma perguntinha muito clássica que a gente usa com would, que é essa daqui, ó. Would you like some water? For example, would you like some water? Repeat, please. Would you like some water? Good job! Ou seja, você gostaria de um pouco de água? Você gostaria de um pouco d'água, né? E nesse caso, não precisa responder yes, I would. Já pensou, você está numa conversa normal? Você gostaria de um pouco d'água? Sim, eu gostaria de um pouco d'água. Quanta água você gostaria? Eu gostaria de muita água. Ninguém fala isso na prática. Na prática você vai mandar aqui, ó, sure. Claro que eu quero um pouco d'água. Ou se você não tiver com sede, você vai falar no, thanks. Não, obrigado, não estou afim de tomar água agora, tá? Então, essas são as possibilidades. Se eu falar, would you like some water? Repeat, please. Would you like some water? Sure. No, thanks. Good job, ok? Lembrando então que o would é quando você termina o verbo no português em ia. Por exemplo, andar, andaria, jogar, jogaria e aí por diante. Tudo bem? Essa foi a aula do conditional. Espero vê-la na próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau!